Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título Cidade é Patrimônio, Uma Viagem, de Lúcia Lippe Oliveira, publicado pela FGV Editora em 2021. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9.610, 98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Epígrafe: Viajar é multiplicar-se. Machado de Assis. Apresentação: o presente livro resulta de uma dupla paixão. Paixão por viagens e paixão pelas cidades do Velho e do Novo Mundo. E foi pensado como a oportunidade de interligar estes dois amores. Desde que organizei o seminário Cidade, Urbanismo, Patrimônio e Cidadania, em 2001, em que foram apresentadas contribuições de importantes especialistas sobre o tema publicadas no livro Cidade, História e Desafios, meu interesse pelo tema só tem aumentado. Logo a seguir, tive a oportunidade de ser convidada por Américo Freire a participar de 2 projetos de entrevistas. Foi quando pudemos ouvir e aprender muito com os depoimentos de arquitetos e urbanistas que atuaram e pesquisaram o campo do urbanismo no espaço da cidade do Rio de Janeiro. Tais entrevistas deram ocasião a 2 livros, Memórias do Urbanismo Carioca e Novas Memórias do Urbanismo Carioca. Motivada por tudo isto, montei um curso intitulado Cidade e Patrimônio, que tive a oportunidade de ministrar para 3 turmas do mestrado profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais, do mestrado acadêmico e do doutorado em História, Política e Bens Culturais, no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, em 2014, 2016 e 2018. Apresentar e discutir os temas sobre reforma urbana e patrimônio em sala de aula, selecionar em uma imensa bibliografia textos que possam nos ajudar a compreender o assunto, tentar transmitir às novas gerações tais paixões é igualmente estimulante. A orientação de dissertações e teses a respeito também apresenta desafios particulares. A pesquisa realizada para a elaboração do livro envolveu basicamente o levantamento, a leitura e a seleção de artigos, livros, teses, que apresentam argumentos pertinentes ao tema de cada um dos capítulos do livro. Isto teve que ser feito em um universo bibliográfico enorme que se origina em múltiplos campos do saber: urbanismo, arquitetura, geografia, sociologia, antropologia, ciência política, e que cresce continuamente. Esta atividade contou com a ajuda de uma bolsa de produtividade do CNPq durante os anos de 2014 até 2018. Sei que há na academia certa má vontade com o que é considerado divulgação de um conhecimento. Por outro lado, é muito gratificante poder repassar para um público mais amplo as descobertas, as conexões que puderam ser feitas ao longo da leitura da enorme bibliografia que existe a respeito de cidade, e que, como já mencionei, está sendo continuadamente alimentada. Assim, o livro está voltado para um público universitário e para todos os interessados na história das reformas urbanas de algumas cidades nos séculos XIX e XX, e nos desafios e soluções atualmente em voga. Este é o livro que gostaria de ter lido quando comecei a me interessar intelectualmente sobre o tema. Já disse isto a propósito de um livro anterior, Cultura é Patrimônio, um guia, publicado com a mesma finalidade, divulgação de um saber. No mais, só tenho a agradecer aos alunos, que foram os primeiros a tomar conhecimento dos temas e das questões apresentadas no curso, e a responder aos desafios que a literatura sobre cidade apresenta ao leitor. E aos colegas e amigos que leram capítulos e, partilhando de paixão similar, deram sugestões a respeito. Entre eles quero mencionar Bernardo Buarque de Holanda,
Helena Bomeny e Lucia Klein, que aceitaram ler e fazer comentários pertinentes às primeiras versões de alguns dos capítulos. Lucia Klein pôde atualizar inúmeras informações a respeito de muitas cidades que visitamos juntas. Acima de tudo, tenho que agradecer àqueles que pesquisaram, escreveram e publicaram sobre as cidades. Sem eles não teria sido possível fazer o que fiz, ou seja, eu não teria o que traduzir. Não foi nem é possível tratar de todas as transformações sofridas pelas cidades nos séculos XIX e XX. Tive que fazer escolhas entre aquelas que passaram por importantes reformas urbanas no século XIX. Escolhi algumas que a literatura já consagrou, como os casos de Barcelona, Viena e Paris. Tratei também o caso de Londres, que seguiu trajetória particular. Simultâneo ao processo de reforma, se apresentou o dilema sobre o que preservar e o que destruir. Procurei apresentar também os diferentes modelos de restauração e suas conexões com a restauração praticada na Inglaterra e na França. Ao chegar às cidades brasileiras, tive também que fazer escolhas. Tratei de Belo Horizonte e de Ouro Preto, como verso e reverso da decisão de transferir a capital e de construir uma nova capital para o estado de Minas Gerais. Aproximei a reforma da Pampulha em Belo Horizonte à construção de Brasília, cidade do futuro, que confrontei com o que aconteceu com o Rio de Janeiro nos anos seguintes à transferência da capital. E assim cheguei ao Rio de Janeiro, cidade que passou por extensa reforma no início do século XX e no início do XXI, quando teve sua zona portuária como objeto de renovação. Ouvi muitas vezes a demanda pela inclusão do caso do Recife. Não tenho conhecimento suficiente que permita me sentir segura a respeito. Também gostaria muito de ter incluído um capítulo sobre São Paulo, entretanto, a quantidade e a qualidade das pesquisas existentes a respeito desta cidade me desencorajaram. Ao procurar associar cidade e patrimônio, pude apresentar questões relacionadas com a história da constituição do campo do patrimônio no Brasil, e pude destacar o neocolonial como primeira proposta de valorização do passado colonial. O desenho de cada capítulo foi pensado como um artigo com relativa autonomia, daí o livro poder ser lido em qualquer ordem. Pode-se ver que há alguns temas que estão presentes em um momento e que retornam em outros. Não é necessário ler o capítulo anterior para compreender o que está sendo apresentado a seguir. Se esta é a história acadêmica deste livro, há uma outra motivação que se relaciona com a minha vida. Nascida no interior do estado do Rio, cresci tendo um fascínio pela cidade grande, mesmo avisada desde muito cedo sobre os perigos da metrópole. Visitei a praia de Copacabana pela primeira vez em 1954. Cheguei a pé atravessando o Túnel Novo. Fiquei encantada. Visitei a Barra da Tijuca, quando para se chegar lá era necessário subir pela Estrada do Joá, e lá do alto ver ao longe aquele imenso espaço de mar, de praia e de vazio, rasgado pela presença de umas barraquinhas onde se comprava milho cozido e caldo de cana. Vim morar no Rio nos anos 1960, quando a cidade não era mais a capital do país. Vivenciei os engarrafamentos derivados das imensas obras que o governo Lacerda realizava no estado da Guanabara. Assim pude compreender de perto o que diz a música: Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Tive por longo tempo um encantamento por esta cidade, intercalado por momentos de descrença, diante do que vem acontecendo desde os anos 1990. Posso dizer que, consciente e inconscientemente, o que estudei e li sobre cidades tem a ver com esta paixão originária pelo Rio. Por outro lado, nunca pude imaginar que escreveria sobre cidade em um momento em que estamos afastados da vida nas ruas da cidade. A quarentena que a Covid-19 nos obrigou a enfrentar ficou menos pesada, já que pude viajar virtualmente por cidades que visitei no passado ou pelas que ainda sonho visitar. O enfrentamento da pandemia que atingiu o mundo em 2020 se apresentou como uma experiência nova no mundo atual.
Isto se contrapõe às demandas de mobilidade e de consagração da interação social nos espaços públicos enquanto arena fundamental da sociedade humana. O isolamento e o distanciamento social forçam as pessoas a trabalhar, a comprar, a estudar e a se divertir em casa. Alterações na vida cotidiana, com o trabalho remoto virtual alterando o ritmo e horário de trabalho, assim como a maior atenção aos hábitos sanitários, incorporando o álcool gel e o lavar as mãos, isto só para mencionar experiências individuais, no espaço do cotidiano. O uso da máscara também se apresenta como desafio, já que a máscara esconde, desfigura o rosto. Seu uso positivo se contrapõe ao ditado: tire a máscara da face. O rosto aparece, ou melhor, aparecia como lugar de reconhecimento mútuo, permitindo a comunicação. A barreira ao fluxo de pessoas com a interrupção dos transportes e, consequentemente, do turismo despertou medos, preconceitos e paranoias. Por outro lado, também valorizou a produção, a agricultura e o comércio locais, assim como o fechamento da economia, das fronteiras, produzindo um certo tipo de desglobalização. Quando imaginava quais seriam as grandes questões do século XXI, eu pensava no lixo produzido pelo alto padrão de vida e na questão das novas migrações que atingem e ameaçam o mundo rico. Ainda que tais questões permaneçam, a pandemia criou outra ordem de problemas e de demandas. O vírus reduziu a circulação de automóveis, de aviões, de navios, e ao fazer isto, levou à diminuição da poluição ambiental, o que permitiu que animais, golfinhos e pássaros retomassem parte de seus espaços no planeta Terra. Ou seja, estamos vivendo uma transmutação inimaginável. 1. Como falar da cidade hoje? A cidade é o maior artefato da cultura. E a cidade contemporânea é um fenômeno em dimensões tais que supera todas as experiências sociais precedentes. Sérgio Magalhães. Preservar não é tombar, renovar não é pôr tudo abaixo. Carlos Nelson Ferreira dos Santos. As frases acima podem ser consideradas um guia para a abordagem adotada no presente livro. A do arquiteto Sérgio Magalhães reafirma a imensa importância da cidade nos tempos atuais, e a do arquiteto e antropólogo Carlos Nelson questiona o sentido do patrimônio. A cidade é o locus privilegiado, onde diversas representações se mesclam, sem que uma delas, a mais nova, envolva a eliminação da anterior. É como se fosse um sítio arqueológico das experiências e representações sociais. Outro modo de dizer isto é falar que a cidade é polifônica, é o lugar, o espaço, o palco de diversas vozes que podem entrar em conflito ou tentar estabelecer algum consenso. Há assim uma disputa sobre o território da cidade, envolvendo diversas narrativas e a construção de lugares de memória. Não é por acaso que o estudo, a pesquisa, a reflexão sobre a cidade, sobre seus habitantes está em alta, e se faz presente em diversos campos disciplinares, de diversas perspectivas e variados enfoques. Quero primeiro registrar o importante levantamento documental sobre urbanismo e planejamento urbano no Brasil, sob a coordenação geral da arquiteta Maria Cristina Paes Leme, 1999, e uma equipe de arquitetas pesquisadoras, cada uma cobrindo as cidades de Belo Horizonte, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Vitória. Além de reafirmar a importância da cidade como espaço privilegiado da vida em sociedade, como local onde relações sociais se estabelecem e se modificam ao longo do tempo, é preciso igualmente valorizar a cidade como detentora de vestígios de diversos passados e operadora da memória que se faz presente nos monumentos históricos, nas bibliotecas, nas estátuas, nos conjuntos arquitetônicos, nas estações, nos edifícios, entre outros equipamentos da vida urbana. A cidade se apresenta assim tanto como artefato cultural, quanto como sítio arqueológico. Para além da relevância do espaço territorial da nação, podemos registrar que a nossa vida se passa fundamentalmente em uma cidade, ou mesmo em um bairro e em uma rua.
É dessa posição que vemos e apreendemos o mundo, que partimos para uma viagem verdadeira ou imaginária ao longo da vida. Foi a partir dessa premissa que passei a procurar compreender, analisar e historicizar as versões sobre a cidade que se originam em diferentes campos do saber. O investimento nesse campo teve como ponto de vista a questão do impacto das políticas de patrimônio e das reformas urbanas nas identidades culturais da cidade. Ou seja, como pensar essas duas questões, essas duas experiências históricas, patrimônio e cidade, que é bom lembrar, estão cada vez mais interrelacionadas na contemporaneidade. Isso se apresenta como um grande desafio. Tentarei responder à pergunta: como falar de cidade e de patrimônio hoje? O historiador Ferdinand Braudel, em seu livro O Modelo Italiano, aborda a importância das cidades e da civilização urbana, e o enfrentamento entre estados nacionais e cidades no Renascimento. Cidades, segundo o autor, têm maior flexibilidade do que estados nacionais. Tal enfrentamento é apresentado como uma corrida entre lebres e tartarugas. Historicamente venceram as tartarugas, ou seja, as monarquias modernas com suas burocracias pesadas devorando as cidades. Os estados nacionais com suas burocracias ainda predominantes, não detêm mais sozinhos a dianteira da vida social. Será que nos dias de hoje as lebres, ou seja, as cidades estão ganhando a corrida? Só que agora as lebres também são gigantescas. Na virada do século XIX para o século XX, o que acontecia nas cidades foi tema fundamental que se fez presente nas origens da sociologia, como será explorado no capítulo 3. As cidades estiveram presentes na preocupação de sociólogos tais como Max Weber, George Simmel e mais tarde Robert Park, Louis Wirth e toda a chamada Escola de Chicago. Naquele tempo, se tratava de analisar as transformações decorrentes do processo de industrialização e seus efeitos sobre as cidades. As cidades industriais concentravam a nascente classe trabalhadora e recebiam enorme quantidade de migrantes, migração rural-urbana no mesmo país ou entre países. Agora, na virada do século XX para o século XXI, as previsões em relação ao tamanho das cidades são assustadoras. Para alguns, em 2030 teremos no mundo 41 megacidades, isto é, tendo cada uma 10 milhões de habitantes. Serão cidades metrópoles, isto é, um aglomerado extenso e desigual. Também há que se registrar a mudança da pirâmide populacional, com o crescimento acentuado da população idosa, o que cria necessidades especiais de espaço e serviços. Diante disto tudo, o arquiteto e urbanista Vicente Loureiro nos adverte sobre a necessidade de mudar o modo de ver e de atuar sobre as cidades. As políticas públicas devem enfrentar novos desafios, já que o crescimento das necessidades dos habitantes das metrópoles é, de algum modo, geométrico, enquanto as políticas públicas voltadas para saldar o passivo crescem em ritmo aritmético. Neste aspecto, registra o autor, ao se referir especialmente às cidades que compõem a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que o crescimento horizontal sem limites das cidades cria mais desafios a serem enfrentados. Oferecer trabalho em novas centralidades existentes ou a serem criadas para desafogar a pressão sobre os transportes é um destes desafios. Acople-se a este a questão de agir sobre o crescimento informal, sobre loteamentos clandestinos, ou seja, proibir a ilegalidade urbanística. A população vive à margem das leis, constrói e mora onde há terras disponíveis, em áreas de risco, em favelas, em loteamentos irregulares ou clandestinos, terreno fértil para os incorporadores informais, chefes de drogas e/ou milicianos. Ao tentar enfrentar a crise, a população acaba buscando na informalidade uma solução ainda que precária. Tal processo exibe na cidade seu correlato, a carência do Estado de política pública. Vicente Loureiro se pergunta ao examinar as cidades da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, como fazer urbanismo na terra dos puxadinhos. Outra abordagem sobre a atuação na cidade está pressuposta no título de livro de Jaime Lerner, Acupuntura Urbana.
A metáfora serve para pensar e propor pequenas intervenções aplicadas em pontos centrais, nodais da cidade, e que podem produzir melhorias que parecem quase impossíveis. Diz o arquiteto que acredita no princípio de que é possível recuperar a energia de um ponto doente, por meio da sua revitalização, e da área ao seu redor. O renascer de uma cidade pode vir de um prédio, como o caso do Centro Pompidou em Paris, ou da recuperação do Porto Madeiro em Buenos Aires. A ideia de atuação pontual com a implantação de equipamentos culturais foi implantada nos últimos 50 anos em muitos locais do mundo. Significou alterar a situação de certos locais que padeciam de uma industrialização decadente e do abandono da sua população. Um dos casos mais citados de sucesso de tal tipo de política é o de Bilbao na comunidade autônoma do País Basco, que a partir da instalação do Museu Guggenheim, mas não só dele, passou a ser uma cidade visitada por muitos turistas, e se tornou, por assim dizer, uma cidade cultural. Em relação direta com essas revitalizações pontuais, surgem os fenômenos de espetacularização da paisagem, de arquitetura de grife e da gentrificação. Tais questões que estão imbricadas com as ideias de cidade cultural e de cidade criativa. Se este quadro contemporâneo, principalmente nas grandes cidades brasileiras, se apresenta repleto de desafios, vamos mergulhar na história, no passado de algumas cidades, na expectativa de que isto possa nos ajudar a refazer nosso olhar sobre os desafios contemporâneos. Para avançar na compreensão do fenômeno urbano, quero mencionar alguns textos sobre cidade e urbanismo que nos ajudam a mapear, a escolher um caminho diante da enorme aventura de compreender o mundo urbano. Entre eles, o da historiadora Maria Estela Bresciani. Ela participou e coordenou a parte brasileira de um projeto intitulado L'Aventure des Mots de la Ville, sendo também organizadora do livro As Palavras da Cidade. A professora Bresciani tem uma longa e produtiva tradição de estudos e pesquisas sobre a história das cidades, cabendo lembrar seu antigo e relevante livro Londres e Paris do século XIX, O Espetáculo da Pobreza, que integrou a memorável coleção Tudo é História da editora brasiliense. No livro As Palavras da Cidade, a autora ressalta que a cada forma de analisar a cidade, corresponde distinta narrativa sobre a cidade. Em cada tempo, há questões específicas que definem a abordagem e a atuação sobre a cidade. Cada campo disciplinar fala da cidade, e/ou atua sobre ela a partir de certas preocupações centrais. E quais foram, segundo Bresciani, as principais preocupações ao longo do tempo, valendo lembrar que a emergência de uma preocupação não invalida as anteriores. Desde o século XVIII, a preocupação já era com fluxos, entradas e saídas, ruas, construções. Assim, a forma de atuar era regular, embelezar, redesenhar, alargar ruas. Criar acessos fáceis, ligações entre bairros permitindo livre circulação de mercadorias. No século XIX, se acopla à circulação a necessidade de algum nível de conciliação entre patrões e empregados, questão que tornou possível sonhar com cidades projetadas. Houve intervenções nas cidades existentes ainda movidas pela demanda de aumentar a mobilidade, e tem início o planejamento, o pensar, a expansão ordenada das cidades. Paris e Barcelona são exemplos de intervenções visando dar condições de mobilidade para a população e para as mercadorias. Ali se destruiu e se construiu alterando parte da cidade medieval. Com a parte nova então construída na cidade se rompeu com um modo de vida caracterizado pela proximidade, pela limitação, pela cidade medieval separada do meio rural, protegida por torres, fossos e muralhas. Ali as ruas estreitas e tortuosas respeitavam os relevos. Os edifícios tinham estreita ligação com as ruas. Tudo isto se altera. Com as reformas criou-se um espaço público, com praças, ruas e jardins que abrem espaço para um novo tipo de relação da cidade com seu habitante. Barcelona, por exemplo, em sua expansão de 1861, permitiu que Cerdà reunisse à sua proposta de intervenção uma justificativa teórica, produzindo a teoria geral da urbanização.
Voltaremos a falar dessas experiências no capítulo 4. Tivemos também a criação de novas cidades ao longo do século XIX, valendo lembrar a construção da nova capital norte-americana, Washington, inaugurada em 1800. No Brasil tivemos a criação da primeira capital republicana, Belo Horizonte, inaugurada já no fim do século, em 1893, que será apresentada no capítulo 10. Em ambos os casos tratava-se da realização de um sonho, de uma utopia. Segundo Bresciani, a realização da utopia de cidade ou da utopia societária teve mesmo seu espaço ideal no Novo Mundo. Podemos pensar nas diversas razões para isto, mas certamente entre elas está a existência de espaço livre, de um vazio a ser ocupado. Em Barcelona, em Paris e em Viena, a reforma, ainda que radical, se dedicou a ampliar espaços e a fazer melhorias na cidade existente. Isso também vai acontecer em Buenos Aires e no Rio de Janeiro. Para além das preocupações que guiaram a atuação nas cidades e das trajetórias que acabaram sendo trilhadas, será no século XX que o urbanismo como ciência das cidades vai se configurar como política pública. Assim, a cidade que foi o espaço que deu origem a um saber específico, o urbanismo, passou a ser o espaço de atuação do poder público e o campo de estudo de diferentes saberes. Uma importante premissa fundamenta a análise empreendida por Stella Bresciani a respeito das narrativas sobre cidade. Descrever, classificar, julgar, prescrever, são atos que fazem mais do que falar do mundo da cidade, contribuem para constituí-lo. Isto merece ser registrado como uma importante premissa e perspectiva. A historiadora faz também ressalta relevante, ao dizer que não houve percurso único na trajetória das cidades. Elas foram se transformando dependendo de múltiplos condicionantes, entre esses a autora destaca, abrem aspas, a necessidade de princípios orientadores da intervenção e das práticas preventivas, ou seja, de disciplinar as pessoas, o que envolveu a articulação do saber médico com o do engenheiro. O pensamento político e econômico se defrontou com grandes concentrações humanas voltadas para o trabalho, daí a cidade passar a ser o lugar por excelência de sociedade fundada no contrato. A filantropia forneceu o olhar e o subsídio para lidar com a pobreza. Passa-se então a coletar dados sobre modos de vida, de trabalho e de lazer da população trabalhadora. A emergência de uma nova sensibilidade que se desenvolveu, permitindo uma adaptação à vida na cidade. A cidade passou a ser o lugar da memória e de suas instituições, biblioteca, monumentos, imprensa, escolas, museu. Cada uma destas questões condicionou a configuração e as transformações das cidades na era moderna, fecham aspas. Outra reflexão extremamente importante e relevante no campo da história cultural, muito me ajudou a pensar sobre a cidade. É o artigo do ano 2000 de Karl Chorsky, A Cidade segundo o Pensamento Europeu, de Voltaire a Spengler. Chorsky, autor do famoso livro Viena, Fim de Siècle, vai fazer no artigo mencionado um voo sobre pelo menos 3 séculos de interpretações sobre a cidade e apontar a relação entre o processo histórico em curso e as análises produzidas por intelectuais que interpretam as cidades. Segundo este autor, foi dos séculos 17 ao 19, séculos esses de grandes transformações, que as problemáticas da cidade começaram a fazer parte da reflexão dos intelectuais. Apresenta então 3 vertentes ou versões sobre a cidade, a saber, a cidade como virtude, século XVIII, pensamento iluminista, a cidade como vício, século XIX, industrialização, e por fim, a cidade além do bem e do mal, fim do XIX com a cultura subjetivista. Cada uma dessas fases é bom que se diga, não destruiu a anterior. Formam como que camadas arqueológicas que podem se fazer novamente presentes. Na primeira versão, a cidade como virtude, a cidade aparece como o principal local onde o homem exercia suas 2 atividades mais valiosas, a indústria e a alta cultura. Para explicitar tal vertente, o autor apresenta o pensamento de Voltaire, de Adam Smith e de Fichte
como as variantes francesa, inglesa e alemã do Iluminismo. Para Voltaire, o advento da nobreza civilizou a cidade. Para Smith, foi a cidade que civilizou a nobreza rural e ao mesmo tempo destruiu o senhor feudal. Tanto Smith como Voltaire consideravam que a dinâmica da... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.